A gente convidou ele, que é médico intervencionista da dor, doutor André Marques Mansano. Bem-vindo, doutor. Muito Prazer obrigado. Em recebê-lo. Prazer é meu. Para falar de um assunto importante, porque a gente vai relacionar dores mais comuns, algumas até nem tão comuns, mais raras, mas que sim, hoje as pessoas podem entender, né, o porquê isso acontece e principalmente cuidar, para que não se sintam, né, assim, nem esse desconforto que diminui a qualidade de vida, né? Exatamente. Vamos colocar na tela, então? A gente separou algumas doenças relacionadas, alguns problemas. A gente vai colocar na tela para vocês numa ordem. E aí, quem tiver perguntinha, manda no @VocêBonitaTV. Doutora, a gente já vai começar, então, com as dores neuropáticas. E eu vou ler uma nota para o pessoal de casa, para você poder nos explicar e para mostrar, então, o que chamou a nossa atenção. Vocês devem ter visto o caso de Carolina Arruda, que comoveu o Brasil no mês de julho. Vítima da pior dor do mundo, a jovem chegou a organizar uma campanha, gente, de financiamento coletivo para conseguir fazer uma eutanásia e deixar de sentir suas dores constantes. No último sábado, o estudante passou por uma cirurgia para implantar 3 neuroestimuladores para o controle da dor. Inclusive, o doutor trouxe aqui, me parece que é uma técnica, inclusive, né, talvez que você faça, mas para a gente entender, a gente começou desse caso, então, raro, para entender depois até os mais comuns, doutor. O que é, então, o que ela sofre, enfim? O primeiro conceito que tem que ficar claro é o que é dor neuropática. Dor neuropática significa que tem alguma lesão no nervo, no próprio nervo que carrega a informação dolorosa até o cérebro, onde nós vamos sentir. No caso dessa moça, ela tem um problema no nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é o nervo que inerva o rosto, a parte sensorial do rosto. Ele não faz o rosto mexer, sorrir, franzir a testa, é responsabilidade de outro nervo chamado nervo facial. Mas toda a sensibilidade do rosto é do nervo trigêmeo. E esse nervo, algumas vezes, ele pode ser comprimido por um vaso sanguíneo e isso acaba gerando um desgaste na camada protetora do nervo. Tá. E isso acaba gerando um curto-circuito. Então o paciente tem dores do tipo choque no rosto. É algo assim extremamente sofrido mesmo. E essas dores podem ser desencadeadas por qualquer estímulo, como falar, mastigar ou simplesmente escovar os dentes. E surgem assim também de forma sem muita explicação? Espontaneamente, do nada. Do nada. A pessoa tem uma vida normal, então, anos de vida normal e de repente as dores começam. Começam, exatamente. E aí, nesse caso, essa cirurgia que ela passou, o que foi feito? Foi colocado, pelo que eu li nos relatos da internet, 2 eletrodos, tá? Um deles é um eletrodo bem fininho, que nós temos aqui, como esse aqui. E esse eletrodo, se vocês conseguirem ver, ele tem 4 polinhos mais prateados que nós conseguimos estimular isso daqui. E isso é colocado diretamente no nervo trigêmeo. Tá. E esse eletrodo, que ele pode entrar por aqui no rosto, guiados por um raio-x digital até a região do nervo, ou eventualmente até por dentro da boca, e ele é conectado a este gerador. E esse gerador fica debaixo da pele do paciente, ou aqui nessa região, ou eventualmente nas costas. Nós conectamos isso e esse gerador, ele emite impulsos elétricos específicos na tentativa de inibir essa dor neuropática, tá? Então, essa foi, com esse eletrodo, uma técnica que nós desenvolvemos há 2 anos para um quadro bem parecido de uma senhora de 65 anos que também queria retirar a própria vida. Olha só. Né? Então, é uma doença muito sofrida. Eu posso segurar só esse aqui? Eu vou mostrar para eles bem pertinho. Aqui, ó. Dá para ver, meninos, ó. Então, isso é que é inserido, então, no corpo e que o resultado, então, é satisfatório. É controlador, exato. E nesse caso, mas até, enfim, eu não sei há quanto tempo é feito, você comentou aí de 2 anos, porque já tinha um tempo que ela tinha, então, a queixa, o sofrimento, e por que às vezes pode demorar um pouquinho, doutor? O que às vezes demora um pouco mais para que uma paciente que tenha, né, um grau desse de dor não faça de imediato algo do tipo? Alguns pontos são importantes. É bem verdade que esse tipo de tratamento é um tratamento de exceção. A imensa maioria dos casos, mais de 99% dos casos, nós resolvemos com coisas mais simples. Certo. Tá? É bem verdade isso. E é claro que o caso dela, eu não conheço a fundo porque nunca examinei,
mas é um quadro mais atípico. Então, por exemplo, a neuralgia do trigêmeo, ela costuma acontecer de um lado só do rosto. Tá. E essa moça já tem dos dois lados. Não é? Entendi. Mas, é claro, existe toda uma dificuldade, muitas vezes, de acesso à saúde do nosso país, dificuldade de acesso a bons profissionais, e isso acaba, então, dificultando muito o tratamento em alguns casos. Mas muito legal que a gente pode contar aqui ao vivo, né, doutor? Trouxe, então, saber que isso é possível. Vou colocar o próximo, porque aí agora a gente já começa com algumas questões que talvez o pessoal de casa também se identifique, até mais comuns, quando a gente fala de dores articulares. Então, quando o frio chega, a gente tem um aumento aí dessa sensibilidade? Essas são as campeãs de piorar no inverno, né, no frio. Dores articulares, então, dores nas articulações, ou popularmente chamado de dor nas juntas, que pode ser por artrose, desgaste da articulação, ou eventualmente por uma inflamação na articulação, como artrite reumatoide e outros tipos de reumatismos, né? E o que acontece no inverno é que nós temos um líquido dentro dessa articulação chamado líquido sinovial, que é um lubrificante. Tá. E ele fica um pouquinho mais espesso com a baixa da temperatura, em especial das menores articulações, como o dedo, por exemplo. Tá. E isso acaba aumentando a rigidez, principalmente de manhã. Então, dores articulares são as campeãs de piorarem nessa época do ano. Tá certo. Já já a gente vai para as dicas do doutor, hein? Dores de cabeça também. Também pioram muito. Tem estudos, inclusive, que mostram desencadeamento de enxaqueca durante o período do frio. E assim, não é só frio, gente. Às vezes é a umidade, às vezes é a pressão atmosférica que muda, que gera tudo isso. Não é só o frio, mas no inverno acontece isso. E muitas dores de cabeça têm fundos musculares, que são outras dores que também pioram muito com o frio. Por quê? Porque a gente gera um comportamento de contração muscular, né? Se for um frio extremo, todo mundo já sentiu isso, até com tremores, né? Sim, sim. É uma coisa mais extrema. Mas essa contração muscular também pode piorar vários quadros de dor. Olha só, interessante. E não é nem que falando assim, tomou um vento ou tomou uma friagem, não. É só a mudança climática, realmente já pode ser o gatilho para dor. Reumatismo, doutor. Reumatismo, exatamente. Por quê? Porque os reumatismos, e nós temos diversos tipos, o mais comum é a artrite reumatoide, mas tem lúpus, tem esclerodermia, vários. O que é o reumatismo, na verdade? É o nosso sistema imunológico, que deveria atacar apenas agentes agressores, bactérias, vírus. Ele reconhece de forma equivocada que algumas partes do corpo são perigosas, como a articulação. E vai lá e ataca aquilo. E gera inflamação, autoimune. E gera inflamação e gera dor. E isso também pode piorar no inverno. Pelo mesmo motivo das dores articulares, dessa rigidez. Exatamente. Né? Aí a gente colocou também fibromialgia, que já é um quadro de dor assim constante e frequente, né, doutor? Então, no frio, as pessoas que têm fibromialgia sentem mais ainda? Sentem mais ainda. Lembrando, fibromialgia, que é um quadro muito complexo de dores espalhadas pelo corpo todo, com vários outros sintomas associados, ele não tem uma causa específica. É muito importante que tente identificar uma causa, porque tem várias doenças que podem causar isso, né? E um dos pilares do tratamento do paciente com fibromialgia é a atividade física. E o que os pacientes fazem no inverno? Param, né? Isso é terrível. Param. A atividade física é parte do tratamento. Parte fundamental. Se for escolher um tratamento, é a atividade física. E os pacientes param exatamente por essa falta de condição que a dor ganha, né, o espaço. Já não maior, é muito natural nosso querer fazer atividade física. Com dor, com frio, vira um ciclo vicioso que acaba piorando tudo. E nesse caso, medicamentos, então, são importantes para o controle, para que a pessoa consiga... Exatamente. Ter uma vida, né, normal. Vou colocar a perguntinha do público. Vamos ver quem escreveu pra gente. A gente vai falar depois de mais um item. Obrigada, Ana. Um beijo pra você. Sabia que ia chegar. Tive herpes zoster na mão direita e nos dias de inverno a dor intensifica. O que fazer para melhorar? Já tomei remédios, injeções, nada melhorou. Gente, já vamos responder essa pergunta, que essa pergunta é maravilhosa. De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo o Dr. André Marques Mansano, médico intervencionista da dor, falando, né, do aumento dessa sensibilidade, algumas dores, né, que a gente já tem ao longo do ano, mas que no frio acabam ficando ainda mais intensas. E aí a gente deixou uma perguntinha muito legal antes do intervalo, que é essa. Olha lá. Pergunta da Ana.
Tive herpes zoster na mão direita e nos dias de inverno a dor intensifica. O que fazer para melhorar? Já tomei remédios, injeções, nada melhorou. Vamos lá, doutor, herpes zoster. Ana, muito comum o que você está sentindo. Então, só para explicar para quem não sabe, herpes zoster é a reativação do vírus da catapora. Então, quem tem mais do que 30, 40 anos, teve catapora na infância, naquela época não tinha vacina, o vírus não morre, ele fica adormecido no nervo. Chega ao momento da vida, há uma queda da imunidade, na maior parte dos casos, por um estresse, o vírus reativa e vem caminhando no nervo, machucando o nervo e chega na pele e promove lesões bolhosas dolorosas, tá? Então é a reativação do vírus da catapora. Para isso, medicamentos são importantes e existem procedimentos para a tentativa de melhora da dor. Então, infiltrações diretamente no nervo ou, em casos mais graves, até a colocação do eletrodo, que no caso da mão é colocado na região cervical, porque os nervos que vão para a mão saem da região cervical. Ah, entendi, tá? doutor. Agora, último alerta, existe vacina para herpes zoster. Então, quem tem mais do que 50 anos tem que tomar vacina. Tem que tomar vacina. E quem já teve? E quem já teve tem também. Também. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Kátia, um beijo. Qual conduta podemos tomar a fim de melhorar o espessamento do líquido nas juntas? Excelente pergunta, Kátia. São duas dicas bem tranquilas. Primeiro, obviamente, manter essa região aquecida. Então, se você tem essa sensibilidade do inverno, por exemplo, nas mãos, que use uma luva se for necessário, tá? E mantenha-se em atividade. Mantenha a atividade física, porque isso diminui a liberação de substâncias inflamatórias no corpo e diminui demais a dor. É, né, doutor? Agora, pensando nessa questão até, e você disse que tinha umas dicas, são dicas simples, mas que fazem muita diferença, né? Que é tentar manter, assim, um dia a dia saudável. Dormir bem pode estar inserido aí nessa dica, né? Dormir bem, comer bem, se divertir, socializar, tudo isso é muito importante, né? Então, a dica mais importante, e eu bato nessa tecla e sou muito repetitivo, e vou soar repetitivo, é a questão da atividade física, né? Qual atividade física? Tanto faz. Aquela que for mais fácil, aquela que for mais prazerosa para quem está fazendo. De preferência, se conseguir conciliar a atividade física com socialização, melhor ainda. Mas se não for sozinho, ainda melhor. Se for ao ar livre, melhor ainda. Se for exposto ao sol, melhor ainda, né? E claro, manter-se aquecido. Se você sente frio, se as suas dores pioram no inverno, mantenha-se aquecido. Se for com a roupa mais apropriada e, eventualmente, abusando até de líquidos quentes. Chás, por exemplo, isso pode ajudar bastante. Olha, até assim, o aquecedor, a gente tem as mantinhas também, exatamente, né, que podem ser aquecidas. Tem mais perguntinha, olha lá. Silvana, obrigada, um beijo. Tenho artrose nos 2 joelhos. O que seria melhor? A compressa fria ou quente? Boa pergunta, Silvana. Então, sempre vem essa questão de compressa fria ou quente. A rigor, a compressa fria, ela serve para problemas agudos, né? Então, vamos imaginar, o atleta que machuca a coxa, vai lá e coloca uma compressa fria. Por quê? Porque isso vai diminuir aquela inflamação no momento. Tá. Para quadros mais crônicos, mais longos, a compressa quente costuma ser melhor, tá? Agora, é uma questão também de experimentar. Tá. Eu tenho alguns pacientes que melhoram com compressa fria e tenho alguns pacientes que melhoram com compressa quente. Agora, muito cuidado, não só com frio como com o calor. A gente vai perdendo um pouco a sensibilidade, então cuidado para não exagerar. Tá. Não muito frio, porque pode machucar a pele, e não muito quente, porque eu já recebi vários pacientes com a pele marcada mesmo, de tão quente que estava. Olha só. E, doutora, a gente não falou de parte muscular, né? Tem algum impacto também quando tem uma queda da temperatura na questão muscular para quem treina ou que tem uma chance maior de travar do músculo ali, sabe? Dá um probleminha. E aí muita gente usa aquelas pomadinhas anti-inflamatórias no local, que aquecem. Então, pensando nessa questão da queda de temperatura, tem algum impacto para o músculo? Completamente. Por 2 motivos principais. O primeiro é que a queda da temperatura gera uma contratilidade, a gente fica com o músculo mais contraído, tá? Isso é bem claro, né? E o segundo, menos conhecido, é uma questão de vaso sanguíneo. Os vasos sanguíneos que irrigam o músculo, por exemplo, e outras regiões, eles sofrem uma espécie de contração, em especial em regiões mais superficiais. Tá. Então, aquele fluxo de sangue para aquele ponto diminui um pouco, né? E isso gera o quê? Um acúmulo de substâncias inflamatórias, podendo causar dor ou podendo prejudicar ainda mais uma lesão que já existia. Que interessante, doutor. Então, por exemplo, panturrilha.
que é muito utilizada, pode, numa queda de temperatura, ficar mais contraída e dolorida. Sim. Ai, não tinha a menor ideia disso. Tá bom. Além de ter um comportamento, se tiver muito frio, por exemplo, eu estou todo agasalhado, preciso tirar aquilo para fazer atividade física. Eu já saio querendo partir para uma atividade física vigorosa, sem um aquecimento. E aí machuca. E a recomendação, doutora, é que a gente primeiro aqueça e depois... Sim, primeiro retire, né, o casaco, enfim, o que está ali. Exatamente. Né, até suar. Começou a suar, já pode tirar. Eu que gosto de jogar tênis, por exemplo. Eu vou jogar tênis, eu vou com o agasalho, começo o aquecimento. A hora que começa a me incomodar o calor, eu tiro. Tá certo. Eu sou corredora, doutor, então também tô nessa, porque no ar livre, então começa, né? Esses dias estou bem friozinho de manhã. A gente vai colocar agora só uma última questão que pode também piorar com a queda da temperatura, que é dores cervicais e dores lombares. Também pioram. A gente assume uma postura mais contraída. A postura, embora a gente fale muito sobre isso, ela não é o problema mais importante de cervical e lombar, por mais que a gente fale isso desde o passado, tá? E a grande questão é a movimentação. Tá. Dor lombar e dor cervical são dores extremamente prejudicadas pelo sedentarismo. Muito. Então, manter-se em atividade durante o trabalho, inclusive, você não ficar sempre na mesma posição, né? Então, levanta, vai tomar um café, caminhe esporadicamente, que isso vai melhorar bastante. E fortalecer, né? Então, assim, desde fisioterapia até musculação mesmo também. Exato. É indicado, né? Tem mais, olha lá. Quem escreveu pra gente na tela. Alice, obrigada. Cãibras são mais comuns durante o inverno? Essa pergunta é boa também, hein? Super, Alice. Super mais comum, sim. Por todos esses motivos que a gente falou recentemente, por questões de contração, de contratura muscular e por questões de contração da vascularização que leva e tira o sangue daquela região, que faz toda essa nutrição da região muscular. Doutor, todas essas dores aqui que a gente comentou, ligadas ou não a doenças autoimunes, enfim, hoje existem vários protocolos de tratamento, como você disse, esse daqui é o último caso, sim, né? Mas a questão da terapia ocupacional, de fisioterapia, até do uso de tecnologias, também pode ajudar? Então, desde laser até, enfim, aparelhos. Sim, nós temos diversas tecnologias menos invasivas à disposição. Né? Ultrassom, laser, o TENS, que é aquele choquinho que se coloca ali, tem várias tecnologias, cada uma apropriada a um tipo de dor e a um tipo de intensidade e diagnóstico de dor. Então, é recomendado procurar ajuda de qualquer forma, sim, né? E sentir dor, gente, pelo amor de Deus, as dores são incapacitantes. Algumas que a gente colocou aqui, ainda mais, enfim, dependendo da atividade que a pessoa tenha, né? De trabalho, é totalmente incapacitante, dores de cabeça, até para que você continue e que a qualidade de vida, né? E você dê conta de todo o recado. Agora, doutor, para a gente fechar, além das diquinhas que você comentou, né? De dia a dia, teria alguma dica maior para quem já tem esses diagnósticos e quem já está com medo de um dia ou outro, né, vir aquele friozão? A outra coisa importante é que a gente sabe que vários pacientes, eu estou dentre eles, a gente acaba esquecendo um pouco de seguir o tratamento, né? Tá. Em especial medicamentos, né? Então, se você piora nessa fase do ano, nessa fase mais fria, é importante que você tenha, junto com o seu médico, uma estratégia para essa região, tá, para essa hora, né? Então, eventualmente, aumentar a potência, eventualmente a dose dos medicamentos nessa época. Mas ele tem que saber, doutor, eu pioro nessa época. Tem alguma estratégia para isso? Tem sim, né? Às vezes é um medicamento temporário que vai te ajudar nessa época do ano. Boa dica. Chegou mais uma perguntinha, dá tempo de te responder. Na tela, Bárbara, obrigada, beijo. Doutor, tenho hérnia umbilical e endometriose. O que fazer nesse frio? Dói muito. Dói. O que é muito interessante é justamente uma compressa quente nessa região, né? Então, existem aquelas bolsas térmicas que a gente pode aquecer no micro-ondas, sempre tomando cuidado com a temperatura, mas isso, para esse tipo de problema, costuma ajudar bastante, tá? É claro, se for uma endometriose grave, existem casos que precisa até de cirurgia. Tem todo um tratamento que vai do menos invasivo para o mais invasivo a ser realizado, né? E é a cólica, né? Aquela cólica gritante, né? Que é a da endometriose. Também tem medicamento, né? Que nesse período aí, até do ciclo que fica... Tem casos que é necessário suprimir o ciclo. Né? Suprimir o ciclo. Fasciite plantar, Glaucia, estão perguntando. E fasciite plantar?
Fascite plantar, que é uma dor embaixo do calcanhar, né? A gente tem uma faixa ali debaixo do calcanhar e o paciente sente dores principalmente nas primeiras pisadas da manhã, depois aquilo vai melhorando. Está muito associado ou à deformidade do pé, uso de calçados inadequados ou atividades vigorosas, como corrida, quem caminha demais e eventualmente sobrepeso. Fisioterapia para isso é ultra fundamental e resolve 80% a 90% dos casos. Tá certo. Doutor, muito obrigada. É muito legal porque, assim, a gente está falando aqui do que acontece com a maioria, né? Muita Tudo gente. que é muito mais comum do que a gente imagina e, de fato, as pessoas se acostumam com a dor, né? Parece que faz parte já, a pessoa já se acostuma, não busca mais ajuda, acha que ela tem que conviver com aquilo, né? Não precisa. Para sempre e não precisa. Então, é muito legal poder entrevistá-lo, médico intervencionista da dor, ou seja, que estuda a dor, que cuida da dor, né? Então, ninguém precisa mais passar por isso. Eu vou deixar contato para vocês. Lá no Instagram, vocês encontram o trabalho do doutor. É o @doutor abreviado André Mansano, tá? @doutor abreviado André Mansano. Vocês já encontram o trabalho dele lá nas redes sociais. Obrigada, viu, doutor? Volte logo, que esse assunto chama a nossa atenção e a gente tem que ir atrás de qualidade de vida e de saúde, né? Obrigada, até a próxima.